Boa tarde, Evandro, Tainá e a todos que nos assistem no Visão. Esses são os números do setor público consolidado, que é chamado pelo Banco Central. A gente considera as contas do governo federal, contas de estados e municípios e também as contas das empresas estatais federais, que tiveram esse rombo, então, como você falou, de mais de 64 bilhões em setembro. É o pior resultado da série histórica para os meses de setembro. E é interessante a gente ressaltar que o que puxou para baixo, na verdade, esse rombo, foram as contas do governo federal. Os estados e municípios ficaram positivos no mês de setembro, as contas das estatais também ficaram positivas. Só o déficit federal foram 75 bilhões de reais e o que puxou para cima foram as contas de estados e municípios e estatais. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, são quase 636 bilhões de reais nesse rombo fiscal do governo. É o pior resultado da série histórica também. Aí tem um número bem alarmante também desse relatório do Banco Central divulgado hoje em relação à dívida bruta do governo federal, do setor público consolidado. Chegou a 90% do PIB brasileiro. Isso é equivalente a 6 trilhões e meio de reais. Esse é o maior valor também medido desde 2006 e a equipe econômica estima que isso chegue a 94% do PIB até o fim do ano. O que causou isso, né? A gente lembra a pandemia do coronavírus. O governo aumentou os gastos nas medidas de combate à pandemia e também ainda tem a possibilidade de prorrogação daqueles benefícios sociais que o governo está fornecendo nesse ano por causa dessa situação. Devolvo a vocês. Obrigada, Carla. A gente vem agora com o Yuri Pita, que vai analisar esse resultado negativo. Yuri, eu quero saber de você, né? Com tantas confusões políticas, a gente falou mais cedo sobre a PEC emergencial, o orçamento, né? Governo falando uma coisa, Rodrigo Maia vai e fala outra. Como é que fica, então? Como é que o governo federal vai resolver esse rombo aí? Como que vai pagar essa conta no final de tudo? Pois é, Tainá, a preocupação que existe em torno aí dessa trajetória da dívida, a dívida do Brasil já é muito alta, já era muito alta antes da pandemia e com a pandemia, com as ações que o governo federal teve que tomar, auxílio emergencial entre outros, auxílio a empresas, aquela questão, aquele programa de manutenção de empregos de forma emergencial, tudo isso ampliou os gastos do governo e com isso a trajetória da dívida ainda mais alta do que já era esperado. E a grande questão é justamente essa, a dificuldade do governo de construir uma agenda política que encaminhe, que enderece as soluções que o mercado e que os economistas apontam para que essa trajetória de aumento da dívida se reverta. Tem a PEC emergencial agora, tem a reforma administrativa, tem o Pacto Federativo, tem uma série de medidas, a própria reforma tributária que muitos veem como um impulso para o crescimento econômico, para que o governo não precise cobrar mais impostos da sociedade para poder pagar as suas dívidas. E tem uma preocupação, um alerta aí no cenário que para o ano que vem, 2021, o governo tem muita dívida para pagar com prêmio, com preço alto. Então tem um sinal de alerta muito forte e as dificuldades políticas só deixam esse cenário ainda mais preocupante. Obrigado, Yuri.